Vivemos na era da autoafirmação. O mantra moderno é: siga seu coração, faça o que te faz feliz, seja sua própria verdade. Mas já percebeu que quanto mais a gente faz o que quer, mais ansioso e vazio a gente fica? As pessoas se tornaram escravas do próprio desejo. Se o Reels manda ver, a gente vê. Se o corpo quer comer, a gente come. Se a mente quer reclamar, a gente reclama. Onde está a liberdade nisso? A liberdade não é fazer o que se quer, é ter o poder de não fazer aquilo que te destrói. Há mais de 2000 anos, uma proposta radical surgiu na contramão disso tudo. Um homem chamado Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. A maior rebeldia deste século não é seguir o seu coração, é entregá-lo a quem o criou. Negar a si mesmo não é se odiar ou se anular, mas sim um ato de rebeldia contra os impulsos que nos escravizam. Vamos entender como a Bíblia e a filosofia explicam esse segredo para a verdadeira liberdade. Negar a si mesmo, ou aparneomai no grego, significa abdicar do controle. Não é apenas dizer não a um pecado, mas dizer não à soberania do próprio ego. Negue a si mesmo como autodomínio. Os estoicos pregavam que somos escravos de nossas paixões, raiva, luxúria, medo. Negar esses impulsos é a única forma de ser verdadeiramente livre. O eu natural é voltado para a autopreservação. O eu espiritual é voltado para a autodoação. Negar a si mesmo é trocar um trono por uma cruz, entendendo que a cruz não é o fim, mas o caminho para a ressurreição. Para Nietzsche, o cristianismo era uma moral de escravos por negar os instintos. A minha primeira resposta a Nietzsche é uma pergunta: quem é realmente escravo? Para o cristianismo, o homem que segue todos os seus instintos não é um super-homem, mas um escravo da sua própria biologia. Se você sente raiva e agride, se sente fome e devora, se sente desejo e consome, você está apenas reagindo como um animal complexo. Negar o instinto não é fraqueza, é a única prova de que você não é apenas um bicho. É o ato de liberdade suprema onde o espírito diz não à carne para afirmar algo maior. Nietzsche pregava a vontade de poder, a afirmação do eu sobre o outro. O cristianismo propõe a vontade de amar, a afirmação do outro sobre o eu. Requer muito mais força e poder interno para perdoar um inimigo, negar o instinto de vingança, do que para esmagá-lo. A moral cristã não é uma moral de escravos, mas uma moral de heróis invisíveis que vencem a guerra mais difícil de todas, a guerra contra o próprio ego. Nietzsche achava que a negação diminuía a vida. O contra-argumento cristão diz que a negação lapida a vida. Um bloco de mármore só se torna uma obra de arte quando partes dele são negadas e retiradas pelo escultor. O cristianismo não nega os instintos para destruí-los, mas para transformá-los. O desejo vira devoção, a agressividade vira coragem para proteger os fracos. Como dizia o escritor Chesterton, o cristianismo não é um ideal que foi tentado e considerado difícil, é um ideal que foi considerado difícil e deixado sem ser tentado. A crítica de Nietzsche foca na anulação. O cristianismo profundo foca na sublimação. O cristão não nega a vida, ele reconhece que a vida biológica é pequena demais para ele. Ele nega o eu passageiro para dar lugar ao eu eterno. Não é uma moral de escravos que teme a força, mas uma moral de filhos de Deus que possuem tanta força que podem se dar ao luxo de ser humildes. Para Santo Agostinho, o problema humano não é o desejo em si, mas o desejo desordenado. Agostinho explicaria a Nietzsche que seguir os instintos não é potência, é desorientação. Ele usa o conceito de que o mal é a privação do bem ou o amor fora de ordem. Se você ama mais o prazer do que a verdade, ou o seu ego mais do que o próximo, você não é forte, você está curvado sobre si mesmo. Negar a si mesmo é, na verdade, desentortar a alma para que ela possa ver o sol. Santo Agostinho uma vez disse: ama e faz o que quiseres. Essa é a resposta perfeita para a moral de escravos. Quando você nega o seu eu egoísta e se preenche do amor de Deus, você não precisa de regras ou repressão. Você faz o que quer porque o seu querer agora está alinhado com o que é belo e justo. O super-homem de Nietzsche ainda está preso ao que ele quer. O cristão de Agostinho é livre porque ele só quer o que é eterno. Agostinho diria a Nietzsche que a tentativa de afirmar o eu, através da vontade de poder, é como tentar encher um buraco infinito com coisas finitas. O instinto nunca será satisfeito. Negar o instinto passageiro é o único caminho para saciar a sede infinita do coração. Enquanto Nietzsche vê a negação como uma fraqueza, Santo Agostinho a vê como uma cirurgia. Ele nos ensina que o nosso coração é uma bússola desregulada. Se você seguir todos os seus impulsos, você vai naufragar. Negar a si mesmo, para Agostinho, não é apagar o desejo, mas ordenar o amor. É parar de amar as coisas pequenas como se fossem grandes e começar a amar o que é eterno acima de tudo. Não é a moral de um escravo que teme a vida, mas a sabedoria de um mestre que sabe que só é verdadeiramente livre quem não é mais prisioneiro dos próprios apetites. O psicoterapeuta austríaco Viktor Frankl dizia que o homem só se encontra ao se esquecer de si mesmo por uma causa ou por outra pessoa.
A felicidade é um subproduto da autotranscendência, nunca o objetivo principal. Quem busca a si mesmo, se perde. Quem se perde por algo maior, se encontra. Frankl argumentava que quanto mais um jovem foca na própria felicidade, mais ela foge. O ego é como o olho, ele vê tudo, menos a si mesmo. Quando começa a se olhar obsessivamente, surge o problema. O ser humano funciona da mesma forma. Fomos feitos para enxergar o mundo e o outro, não para ficarmos obcecados com nossa própria imagem. Viktor Frankl nos ensina uma lição brutal. A autorrealização é impossível se for buscada diretamente. Ele dizia que ser humano é estar sempre voltado para algo ou alguém que não seja você mesmo, seja um trabalho a completar, uma causa a defender ou uma pessoa a quem amar. Pense nisso. Quando você está totalmente imerso em uma conversa profunda, em um trabalho criativo ou ajudando alguém em crise, você esquece que existe. Você esquece suas inseguranças, suas redes sociais e suas dores. E é justamente nesse momento, quando você se esquece, que você finalmente se encontra. Negar a si mesmo, sob a ótica de Frankl, não é anulação, é direcionamento. O ego é uma prisão de espelhos onde você só vê a si mesmo. A autotranscendência é quebrar esses espelhos para ver a realidade. Só quem é capaz de se dar por uma causa é, de fato, livre das correntes do próprio eu. A frase de Jesus encontra eco na ciência de Frankl. O negar-se bíblico é o mecanismo que destrava a saúde mental e o sentido da vida. Quem tenta salvar sua vida, acaba perdendo o sentido dela. Mas quem perde sua vida, acaba achando sua verdadeira identidade. Tanto na teologia quanto na alta filosofia, o homem que satisfaz todos os seus desejos se torna o mais fraco de todos. Ele é como um barco sem leme. A negação é, na verdade, um investimento em uma versão superior de si mesmo. No reino de Deus, negar-se é abrir espaço para que o divino opere. É o já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não se trata de seguir regras, mas de participar de uma natureza nova. É trocar o eu sou o capitão da minha alma pelo Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então deixa eu te fazer uma última pergunta. Quem está no controle da sua vida? Você ou seus desejos?